Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lara, sou professora de estágio e estou aqui também para ajudar vocês nos assuntos junto com Maria, certo? Então, o que eu vim fazer aqui com vocês é trabalhar algumas patologias em clínica médica, né? Eu vou dividir esse assunto em 2 blocos, certo? Pela quantidade de assunto que a gente vai abordar. Então, para não ficar tão pesado, eu decidi dividir 2 em 2, certo? 2 patologias agora, 2 patologias próximo momento, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre hemofilia, certo? E anemia, ok? Que são as principais patologias, duas das principais patologias que a gente encontra na clínica médica, certo? Então, a primeira patologia que a gente vai abordar é a hemofilia, certo? Que é uma doença genético-hereditária, né? Que vai caracterizar por desordem no mecanismo de coagulação de sangue. Ou seja, minha cascata de coagulação não vai funcionar de forma eficaz, né? Então essas pessoas têm mais chances e propensão de desenvolver hemorragias por pequenos problemas, por exemplo, escovando os dentes, sangramento nasal, certo? Então, a maioria dos casos vão acontecer no sexo masculino, certo? E existem 3 tipos, né, de hemofilia, tá? Então, anotem aí, temos o tipo A, B e C, certo? O tipo A, ele tem características de ausência ou deficiência do fator 8, né, de coagulação aí. É conhecida também como hemofilia clássica, né, por ser a mais comum, né? Acomete 85% dos casos de pessoas que contêm problemas com hemofilia, então por isso que ela é a mais comum. E eu tenho aqui sangramento nas articulações, que é uma das características dessa patologia, certo? Que são bastante frequentes. O tipo B é uma doença causada pela mutação do gene de coagulação, né, do fator de coagulação do gene 9, tá? É o segundo maior tipo de hemofilia, que é o segundo que a gente tem mais casos, né? Que também é conhecida como doença de Christmas, certo? Por que esse nome? Stephen Christmas foi o primeiro paciente que teve a descrição dessa doença, então a patologia recebeu, né, essa classificação recebeu justamente esse nome por causa dele, certo? Então, os dados clínicos e laboratoriais são similares, ou seja, são bem parecidos com o tipo A, certo? São bem similares. E o tipo C, que também é conhecido como síndrome de Rosettan, né? Que é decorrente da falta, né, do fator 11 na parte genética, que é uma doença de herança autossômica recessiva, né? Aí a gente vai toda aquela lembrança de genética, né? É um tipo de hemofilia que vai ser leve, mas que não, mas pode se assemelhar à hemofilia clássica, certo? Ela não é tão grave quanto as outras 2 que a gente mencionou anteriormente, mas ela também pode acabar mostrando aí um caso mais problemático, né? É achada com frequência em famílias judaicas, certo? Difere de hemofilia A e B, pois não leva sangramento nas articulações. Tá aí a diferença entre as 2 primeiras para essa última, certo? Então, a doença pode ser classificada ainda segundo a quantidade dos fatores deficitário em 3 categorias, certo? Então, vai ser grave se o fator for menor que 1%, moderada entre 1 a 5% e leve acima de 5%, tá? Então, nesses casos, às vezes, a enfermidade passa despercebida. Ninguém percebe que ele tem aquela patologia até ele chegar à fase adulta. Então, é totalmente ignorado na infância. E aí, quando o indivíduo entra na fase adulta, que ele percebe que ele tem aí a hemofilia. Então, historicamente falando, certo? Tem documentos sagrados, textos sagrados judaicos dizendo que 2000 anos atrás existiam casos de hemofilia,
certo? E esse termo só surgiu em 1828, quando Pavlovsky separou o tipo A do tipo B em laboratório, né? E só começou a ficar conhecido na família real europeia quando a rainha Vitória do Reino Unido apresentou os sintomas, porque ela era realmente hemofílica, certo? Então, sintomas de pacientes hemofílicos são simples, certo? Dores muito fortes, principalmente nas articulações, aumento de temperatura, restrição de movimento, aparecimento de hematomas, que a gente chama de equimoses, os cortes na pele demoram para estancar, certo? Por mais simples que seja. Inchaço elevado em algumas regiões, sangramentos nasais em outras regiões, né? E articulações mais comprometidas costumam ser joelho, tornozelo e cotovelo, certo? Porque são de maiores movimentos, certo? Então, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer aí os cuidados? Eu vou evitar traumatismo, certo? Evitar esforço físico, estabilizar as articulações em caso de hemorragia articular, certo? E quando há uma perda de sangue, que deve receber tratamento o mais rápido possível para evitar sequelas, certo? Musculares e articulares causadas justamente pela hemofilia, certo? E em quesito de criança, professora, mas e se criança apresentar sinais de hemofilia? Os pais têm que vigiar essa criança, porque se ela apresentar sangramentos anormais comparado ao tipo de trauma que ela recebeu, por exemplo, um pequeno corte e o sangramento não para, então eu preciso de uma ajuda médica, ok? O médico ele vai utilizar exames, certo? Hemogramas, né? E principalmente exames que vão ser ligados a fatores de coagulação para averiguar se aquele paciente realmente é hemofílico ou não, certo? Então, esse primeiro trechinho que a gente viu, a gente falou um pouquinho sobre a hemofilia. Não é um assunto muito extenso, né? E o próximo que a gente vai abordar é anemia e os tipos de anemia. Vamos para o segundo bloco agora. Vamos falar sobre anemia, certo? Então, a definição de anemia é quando eu tenho poucos eritrócitos, quando eu tenho poucas hemácias, glóbulos vermelhos no meu sangue circulante para levar oxigênio para as minhas células, certo? Então, eu vou ter outras classificações de anemia, né, que a gente vai ver ao longo desse vídeo, né, para classificar os tipos, porque são bem diferentes, certo? A primeira que a gente vai abordar é a ferroprívia, né, como o próprio nome diz, eu tenho ingestão insuficiente de ferro, é uma questão alimentar, nutricional, na verdade, uma questão nutricional não alimentar, né? Uma dieta que eu não tenho, não é rica em ferro, então eu não tenho uma síntese das minhas hemoglobinas, certo? Eu preciso de ferro para poder fabricar minhas hemácias, né? E se minha nutrição ela não é de acordo, eu não vou ter como fabricar. Então, é muito mais comum em mulheres em pré-menopausa e menorragia, certo? Em muitos adultos é causado pela perda de sangue, por exemplo, úlcera, gastrite, certo? Doenças intestinais inflamatórias e até tumores podem causar essa ferroprívia, certo? Então, a clínica hemoglobina vai estar classificado no exame entre 9 e 11, certo? Eu vou ter uma discreta taquicardia ao esforço, fadiga, né? Bastante fadiga, câimbras musculares, isso por causa da falta de oxigenação adequada, e severa, né? Em caso de situações severas, vou ter língua lisa, ulcerada, unhas quebradiças, ulcerações no canto da boca, certo? Essas características. Então, quem vai me diagnosticar com ferroprívia? Hemograma, exame físico, histórico do paciente e exame de fezes, certo? Tratamento, pesquisa, né, da causa da anemia, exceto gravidez, né, porque ela vai estar fazendo uso de sulfato ferroso, né, e aí o médico
vai prescrever sulfato ferroso via oral, certo? Mais uma dieta mais rica, ok? A próxima anemia que a gente vai abordar é a falciforme, tá? Ela é uma doença genética predominantemente em negros, certo? Que pode se manifestar também em brancos, não é exclusivo, tá? Característica por uma alteração no glóbulos vermelhos que vão perder a forma arredondada e vão adquirir a forma de uma foice. Por isso o nome falciforme, certo? Ela vai perder a característica arredondada e elástica, né? Vai ficar dessa forma e ela vai ficar no formato de foice e endurecida. Isso dificulta a passagem do oxigênio, certo? Para ela poder transmitir. Então, eu tenho uma anemia aí com apresentação de 7 a 10 gramas por decilitros de hemácia no hemograma, tá? Aumento dos ossos da face e crânio, taquicardia, cardiomegalia, o que é crescimento, né, da minha bomba cardíaca, insuficiência cardíaca, trombose, dor, pneumonia e osteomielite, ou seja, dor muscular, dor nas articulações, crises intermitentes e icterícia nas escleras, ou seja, o meu olho branquinho aqui, se ele iria apresentar a cor amarelada, que é a característica de icterícia. Então, o paciente com o traço de falciforme, ele tem níveis de hemoglobina, certo? Normais. São normais. O único defeito é que a hemoglobina dele não é funcional, certo? Por causa do formato dela. Então, a suspeita se confirma quando eu faço a eletrólise da hemoglobina, que é um exame. E aí eu observo esse formato e constato que ele realmente tem anemia falciforme. Crises falciformes, ela muitas das vezes resulta em dor, né, por causa da hipóxia tissular. Então são pacientes que sentem muitas dores, certo? Muitas dores mesmo. E pode apresentar até quadros de necrose, certo? Tissular. Porque eu não tenho oxigênio sendo distribuído de forma adequada para as minhas células. Se eu não tenho oxigênio distribuído, então aquela célula tende a morrer, certo? Represamento das células afoiçadas em alguns órgãos, tipo baço, fígado, pulmão, né? A represamento seria o quê? É aquele acúmulo, entendeu? Por isso que há características de trombose, entendeu? Então, é um paciente que ele pode complicar bastante, né, se não fizer o tratamento correto. Infecções, acidentes vasculares cerebrais, insuficiência renal, impotência, insuficiência cardíaca também são complicações que vai vir da falciforme, certo? Então, os cuidados são identificação da intensidade da dor. Eu tenho que fazer a escala de dor desse paciente para saber quanto de analgesia eu tenho que fazer. Elevação e apoio das articulações com edema, certo? Ele sempre vai ter essas queixas de dores na articulação. Então, eleva o membro, deixa para cima, certo? Até ele desinchar e a dor passar junto com a analgesia, né? Lembrando que só vai administrar as medicações se houver prescrição médica, porque sem prescrição médica você não faz nada, certo? Orientação quanto à antibiótico terapia e administração, certo? Isso se ele for prescrito para o paciente. Promoção da educação de cuidado domiciliar e comunitário, como é que ele vai se comportar, como é que ele vai viver com aquela patologia, já que não tem cura para anemia falciforme, certo? A próxima anemia que a gente vai abordar é a hemolítica, tá? Que é denominada também como anemia plástica, né? Que é uma enfermidade provocada pela redução também dos glóbulos vermelhos. Afinal de contas, a gente está falando de anemia, certo? Então, o que vai acontecer com a hemolítica, o próprio nome já diz. Eu estou destruindo minhas próprias células sanguíneas, certo? Então, isso vai acontecer dentro dos meus vasos, certo? Ou fora dos meus vasos sanguíneos, certo?
Então, preste atenção no seguinte: o rompimento desses glóbulos ele pode acontecer de forma menos drástica, né? Sem causar maiores problemas para o paciente, ou de forma muito drástica que eu posso levar até a óbito, certo? Então, essa anemia pode ser contraída por fatores externos ou pode ser inata. Quando eu falo de inata, vem logo na cabecinha de vocês imuno, certo? Então vamos lá. Pode acontecer por 2 motivos. O primeiro é quando a minha medula óssea não pode, por alguma razão, elaborar uma quantidade suficiente de hemácias, certo? Uma das características que a gente pode ver mais pra frente vai ser lá em leucemia, certo? Outra espécie de anemia hemolítica é quando eu tô falando de autoimune, por isso que eu falo da inata, certo? Então, ou eu vou ter problema na minha formação básica, né, medular, ou eu vou ter problema, né, com a minha autodefesa, né? Meu próprio organismo vai sabotar minhas próprias hemácias, certo? Então, é mais comum as mulheres essa patologia, né, do que em homens, e vai ser desencadeada pela fabricação orgânica de anticorpos que vão acabar com as minhas células sanguíneas, certo? Nesse caso, seriam os eritrócitos. E continuando falando sobre as anemias, né, vamos falar por perda hemorrágica, né, que é uma grande perda de sangue, né, devido a um quadro de hemorragia que vai ocorrer em qualquer parte do corpo. Ele pode ser internamente, como a gente vê em maiores situações em quadros hemorrágicos, torácico, abdominal, intracraniano, certo? São comuns que eu tenha esse quadro de hemorragia interno e externo quando eu tenho extravasamento para fora dos meus vasos, para fora do organismo, certo? Então, são pacientes que são vítimas de trauma, complicações de cirurgia, disfunção plaquetária que a gente já discutiu, que é justamente quando eu não consigo coagular, certo? Perturbações da coagulação, tudo isso vai entrar. Então, são pacientes que eles são mais críticos, certo? Que requer um olhar mais clínico, que você observe mais, que você tenha mais cuidado com ele, porque se ele continuar perdendo bastante sangue, ele vai chocar, pode ter uma parada e aí teremos mais um problema para solucionar, ok? E por último, mas não menos importante, temos aí a anemia por perda crônica de sangue, certo? Que mesmo que esteja, né, em quadro de anemia, o volume sanguíneo continua o mesmo, certo? O que vai acontecer é a diminuição dos meus glóbulos vermelhos, certo? Então eu tenho falta de hemoglobina, tá? Que vai fazer com que o sangue fique descorado, aquele vermelho característico do sangue, ele vai diminuir. Então esse paciente ele tende a apresentar palidez na esclerótica, palidez cutânea, tudo aquilo que a gente viu, língua lisa, unhas fracas, fadiga, certo? Então, relacionados com hemorragia crônica, né, eu tenho tumores malignos, certo? As hemorragias por úlcera, ou hemorroides, ou menorragia, né, que vai fazer um sangramento anormal ou excessivo, né? Inclusive em fluxo menstrual, tá? Mulheres que têm fluxo menstrual anormal, que é muito sangramento, né? Vão ter essas características anêmicas, né? E os principais sintomas são isso, que a gente acabou de falar: fadiga, anorexia, né? Não vai sentir vontade de se alimentar, palidez na pele e mucosa, menor disposição para trabalho, vai ser aquela pessoa mais apática, né? Dificuldade de aprendizagem em crianças, certo? E muita apatia, né? Então, a criança com muitas paradas, muitas pausas, certo? Então, é isso, né? Do que a gente viu no primeiro bloco. Eu tentei resumir nesse vídeo o máximo possível, né?
E o segundo bloco a gente vai ver sobre, né, que eu fracionei. Na próxima aula a gente vai ver sobre leucemias. Leucemias, e a gente também vai ver sobre hemodinâmica, certo? Transplante hemodinâmico, ok? Bons estudos. Qualquer coisa podem perguntar, né, para mim, para Maria. Estamos à disposição. Beijo.